O líder tem a responsabilidade de fazer com que a equipe entenda de forma clara o que ele está querendo passar, qual é o objetivo da empresa, qual é o objetivo que ele tem. Se os subordinados não estão entendendo, a culpa é dele. Olá amigos, eu sou Mesaque de Almeida e hoje eu quero falar de motivação e a importância da liderança dentro dessa missão. Antes, quero agradecer a todos vocês que têm curtido e compartilhado, comentado os nossos posts e têm nos ajudado a manter o máximo de pessoas motivadas. Uma pesquisa da revista Exame mostrou que 80% das pessoas andam insatisfeitas em seus trabalhos. E que essas pessoas elas colocam em primeiro lugar a motivação antes da remuneração. Trabalhei muitos anos com campanhas de fidelidade, de incentivos, programas de recompensa a quem batia meta, para profissional destaque, para profissionais que não faltavam. Enfim, uma coisa que é muito normal é que, na grande maioria das vezes, nós fechávamos a campanha, nós fechávamos os contratos com essas empresas, com os decisores, é óbvio. E esses decisores eram justamente os presidentes, os diretores, eram as pessoas que identificavam o problema. E sempre que eu sentava para fechar um negócio com essas grandes empresas, muitas das vezes os diretores eles chegavam até mim e diziam da seguinte forma: olha, Mesaque, nós somos uma grande empresa, como você sabe, nós estamos alcançando os nossos objetivos, nossas metas, mas ainda assim nós temos uma troca muito grande de número de funcionários. Então eu queria parar um pouco com essa rotatividade, porque isso nos gera prejuízos. Porque nós capacitamos, treinamos, investimos em treinamentos e ainda assim eles saem. Nós preparamos essas pessoas para os nossos concorrentes. O que era muito comum entre essas empresas é que elas possuem os melhores profissionais, os melhores líderes, os melhores diretores do mercado. Elas possuem verba milionárias para investir em prêmios de fidelidade, em prêmios de incentivo. Elas possuem muitos benefícios e por isso muitos funcionários permanecem lá mesmo que desmotivados quando não aguentam mais e acabam saindo dessas empresas. A grande questão é que uma outra pesquisa mostrou que 66% dos trabalhadores que saíram, que se demitiram dos seus postos de trabalho, que trocaram uma empresa por outra, não trocaram simplesmente da empresa. Elas saíram por conta de seus líderes. Então, o que acontece que tanta gente anda desmotivada? Eu me recordo que por algumas empresas que eu passei, as pessoas, por conta de ter um mau líder, as pessoas não tinham um plano de carreira, e sim um plano de fuga. Você já parou para pensar na sua empresa hoje, se as pessoas têm um plano de carreira, um plano de fuga? Se você, como líder, se você como diretor, você tem um projeto para aqueles funcionários e você pensa neles a longo prazo, e na verdade o pensamento deles é fugir o mais rápido possível da sua empresa, e você pensa em dar benefícios e ainda assim não consegue entender por que os seus funcionários não querem mais trabalhar com você. Eu admiro muito o trabalho de um profissional chamado Ricardo Piovan, que ele destaca a comunicação como o principal erro tem impedido o sucesso das equipes e de grandes empresas e que tem levado muitos profissionais à desmotivação. Muitas das vezes o líder é muito bom, ele é um profissional muito capacitado, ele tem uma capacidade de raciocínio muito rápida, ele é um cara que bateu várias metas, ele é um profissional admirado pelo mercado e ele não consegue compreender que o seu subordinado não tem a mesma eficiência, a mesma rapidez que ele. Muitas das vezes a cobrança é feita de uma forma errada. Ele fala também que a culpa, nesse caso, não é do subordinado que não entendeu. Quando se fala em comunicação, o principal culpado da pessoa que está do outro lado não entender é de quem gerou a comunicação. Se você não está entendendo o que eu estou tentando te passar, a culpa é minha. Eu preciso avaliar como eu estou fazendo, onde eu estou errando para você poder compreender. Esse é um princípio da comunicação em liderança. Eu preciso ser claro. Outro problema, como já citei em alguns vídeos, é a questão do feedback. E na verdade o feedback já é a solução para esse problema. Feedback é a palavra. Você como líder
tem dado e recebido feedback dos seus subordinados? Em qual grau? Você é diretor, você tem recebido feedback dos seus líderes e das pessoas abaixo dos seus líderes? Muitas das vezes o que vem do líder não é o que o chão de fábrica está pensando. E é necessário entender, compreender como a sua comunicação está chegando aos líderes, às pessoas abaixo dos líderes, às pessoas de fora das organizações, enfim, que tudo isso vai afetar o dia a dia da organização. Eu quero aqui citar o exemplo do maior líder de todos os tempos. Quero falar para vocês que numa época em que não se falava tanto em feedback como se fala hoje, Jesus já usava, já fazia, já tinha essa comunicação com os seus discípulos. Um homem que recebeu a sua missão, seu projeto, em apenas 3 anos escolheu os seus líderes, treinou, capacitou e fez com que o seu projeto chegasse ao mundo inteiro. Em 3 anos. Em determinado momento, Jesus chegou até um dos seus discípulos e perguntou: que diz os homens que eu sou? Ele estava fazendo uma pesquisa. Você é meu líder. Eu quero saber o que as pessoas estão pensando de mim. Ele estava fazendo uma análise da comunicação. Como ele estava sendo enxergado. Como que as pessoas estavam o analisando. Se a missão dele, se o projeto dele, se as pessoas estavam compreendendo o que ele estava falando. Quem ele era. Eu preciso que eles me conheçam. Ou seja, Jesus ele queria saber se a forma como ele estava se comunicando estava correta. Porque a responsabilidade do entendimento do que está sendo dito é de quem está fazendo a comunicação. O líder tem a responsabilidade de fazer com que a equipe entenda de forma clara o que ele está querendo passar. E aí Pedro respondeu: olha, uns dizem que tu é um grande profeta, outros dizem que tu é Elias, uns dizem que... Aí Jesus... ele não colocou a culpa em Pedro. Ele não chegou para Pedro e falou: ó, Pedro, a culpa é tua, porque você está comigo o tempo inteiro, você viu aí eu fazer o milagre lá na festa, transformei a água em vinho, curei tua sogra, estou o tempo inteiro ensinando você e você não consegue compreender. Caramba, você não conseguiu convencer eles ainda? Não. Ele pegou aquele feedback para ele: a culpa é minha. Eu preciso melhorar alguns pontos. Vou analisar isso. Tem um problema na minha comunicação. E em seguida ele pergunta para Pedro, o seu líder, a pessoa que está diretamente com ele: e tu, que diz aos homens quem eu sou? Aí ele queria entender a comunicação. Ele já tinha a resposta da comunicação dele com as pessoas. E agora ele queria estreitar, entender como é que estava a comunicação dele com os liderados dele. E aí Pedro não tinha dúvida. Jesus estava sendo claro para Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí em seguida Jesus dá mais uma grande lição para nós. Ele fala: tu és Pedro, pedra na qual edificarei a minha casa. Eu fico imaginando que naquele momento Pedro recebeu aquele elogio, acredito, na frente dos seus amigos. Ele ficou muito motivado. Puxa vida, ver o que esse homem está fazendo, as coisas que ele está fazendo. E ele fala isso, ele está confiando em mim um grande projeto. E a psicologia explica isso. Quando você faz um elogio, você dá um feedback positivo para um funcionário, para um colaborador teu, a tendência é que ele faça isso outras vezes para receber mais elogio. Então note que ali Jesus tinha 2 possibilidades. Ele poderia culpar Pedro, ficar nervoso com Pedro e nem terminar a conversa porque não estava dando certo. Ouvir o que Pedro falou: ó, você está errando naquilo ali, mas porque hoje em dia se fala muito isso, né? Eu uso muito isso também. Olha, você acertou naquilo ali, mas nisso aqui você precisa ser melhorado. Ele nem falou isso. Ok. E deu elogio para Pedro. E você sabe o que aconteceu com Pedro. Pedro deu a vida pelo projeto de Jesus. Ele conseguiu o que ele queria. Como você tem feito? Você tem se autoanalisado? Uma outra grande lição que Jesus deixou, eu como evangélico, eu falo isso para as pessoas, é que ele estava o tempo inteiro se capacitando. Antes de morrer na cruz, ele foi lá no jardim do Getsemane, ele teve 40 dias de preparação para o ministério. Várias outras vezes ele se retirava para orar, porque era orando que ele se capacitava. Todos nós que somos líderes devemos nos capacitar o tempo inteiro.
Você como líder tem se capacitado? James Hunter, o autor do livro Monge e o Executivo, fala que aquele que achar que não precisa mais aprimorar, que não precisa mais aprender, ele tem que colocar a arrogância no topo da lista do ponto que precisa ser melhorado. Todos nós temos que aprender. E a arrogância, como você sabe, antecede a queda. Então eu desejo que você seja muito feliz, que você tenha muito sucesso, que a sua equipe seja uma equipe campeã. Peço a você, se você gostou desse vídeo, compartilhe e me ajude a motivar o maior número de pessoas possível. Um abraço, até a próxima.